Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado, 964450532. Quer mandar uma pergunta agora? Bispa Virgínia Arruda. Seja bem-vinda, maravilhosa. Boa tarde, Nancy. Obrigada. Obrigada a por me você, receber viu? aqui, tá? Bom ter você aqui. Obrigado por essa mesa maravilhosa. Toda sua, viu? Tô achando que ela me convidou para me engordar. A mesa é sua, feita com muito Obrigada. carinho pela Margarete Pérez, tá? Olha. Vamos falar um pouquinho sobre você, para quem está em casa. As pessoas já estão mandando perguntas. Podem mandar perguntas, gente, esclarecer alguma dúvida, que o momento é esse. Olha só, conhecida como Bispa Virgínia Arruda, da Palavra do Dia, onde todos os dias ela libera em suas redes sociais orações e pregações que alcançam em média 300 mil pessoas por dia. Deve ter muito mais, viu? Cantora, possui 7 CDs, 3 DVDs gravados, seus DVDs com participações nacionais e internacionais. @Virgínia Arruda Oficial, tá, gente? Superação. Virgínia Arruda nasceu em 14 de agosto de 80, em Cacimbas, Itarema, Ceará. Primeira de uma família de 7 filhos. Sofreu cedo com a separação dos pais, sendo adotada por uma nova família. E aos 7 anos de idade fez seu primeiro pacto com Satanás. Vou falar o jeito que está escrito aqui, viu, gente? Pois desejavam uma vida diferente que levava. Aos 15 anos de idade, ficou grávida de seu único filho, hoje com 19 anos, que foi tomado de suas mãos aos 8 meses de idade, voltando a vê-lo somente quando já tinha 8 anos. Eu vou só atualizar sua ficha. Meu filho hoje tem 26 anos de idade, Sim. o Wellington, o primeiro filho, tem 26 anos. Eu tenho um neném, né, que vai fazer 1 ano, que é o Joshua, que foi um presente que Deus deu para mim e pro meu esposo, pro Fábio. Nós não podíamos ter filhos. Pensam, hein? E aí, não foi só a equipe que mandou, tá? Só pra você saber, viu, Bispa? aí também não entrou. E no período de 8 a 15 anos, eu fui violentada 8 vezes por pessoas próximas. Eu não acredito. Eu sofri de depressão, síndrome do pânico, tomava 8 psicotrópicos por dia, tentei suicídio 6 vezes. Tá bom, né? Tá bom, né? Mulher, tá aí, gente, a prova do que é uma guerreira, do que é a superação, do que é uma mulher com garra. A gente sempre fala, né, dessa força que a gente tem em momentos que parece praticamente impossível. Quando a gente desacredita de tudo, tem uma força maior aí dentro. E quando você descobriu essa força? Na verdade, essa força maior, a gente conhece ela como um Deus, né? Essa força, ela está dentro de nós o tempo todo. E quando nós olhamos somente para trás, para as dores, para as dificuldades, a gente acaba perdendo essa força, porque a gente dá lugar para o medo, para os traumas, para as sequelas. Essa força fica sufocada. Mas quando nós resolvemos confiar nele, pedir a ele para nos ajudar a superar tudo isso, ele entra em ação e ele transforma a nossa vida, assim como ele fez na minha e está fazendo na vida de milhares de pessoas que me alcançam todos os dias. Eu costumo dizer que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não conseguiria passar para as pessoas que me escutam hoje a palavra de Deus, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Eu sou ex-usuária de drogas também, não tenho cartilagem no nariz. E entrando nesse assunto, eu sempre falo o seguinte: nenhum usuário ele consegue se libertar completamente se Deus não entrar na vida dele. Porque após 8 meses, 1 ano, ele tem a falta, a recaída, e ele volta a usar. Mas se verdadeiramente o Filho de Deus libertá-lo, ele será livre. E quando que a sua história teve esse encontro com Deus, Bispa? 2000... Porque assim, foi muito sofrimento, vamos falar. É uma história muito triste. Em 2004, né, eu morava em Fortaleza, Ceará, e eu tive ali algumas ameaças de morte, disparo de revólver na cabeça, a bala não saiu, travou. E Deus, ele sempre me falava que tinha algo grande comigo. E aí, num desses dias, eu lembro que eu saí, comprei pó, fui para casa para cheirar e passei pela sala do meu apartamento e liguei a televisão no canal evangélico. Fui pro quarto, preparei tudo. Quando eu fui cheirar naquele dia, a janela do meu quarto, que era de frente para a praia, na Praia do Futuro, começou a estremecer. Deu um vento muito forte, a janela balançou. Desse vento saiu uma voz que falou para mim: escuta o que diz o refrão dessa música, é o que eu vou fazer na sua vida. A televisão aumentou de uma forma extraordinária, como se alguém tivesse colocado caixas de som no quarto, e a música tocava tão alto que ela entrava no meu corpo, na minha carne, como se fosse uma espada. E quando eu escutei aquela música, eu já caí de joelhos e comecei a chorar. Eu já conhecia a palavra, era afastada. Comecei a chorar e eu pedi para Deus me dar mais uma chance. Se Deus me amava de verdade, e Deus não me deixasse morrer. Só voltando um pouquinho, Nani, para poder entender, 4 dias antes,
Eu estava jogando cartas com o diabo e ele falou para mim, meu Deus. E ele falou para mim que eu aproveitasse a última semana de vida que eu tinha, porque ele iria me matar dentro de uma semana. E aí eu perguntei... Isso através de uma pessoa jogando cartas? Não, o diabo. Sério? Mas como assim? O diabo. Ele se materializa para quem dá lugar para ele, claro, né? E aí eu pedi para Deus me provar quem tinha mais poder. Se era Deus ou se era o diabo. Mas quando você fez esse pacto lá atrás? Eu fiz vários pactos, fiz 4 pactos. Quatro pactos? Primeiro pacto eu tinha 7 anos de idade, o meu avô era rezador. Meu avô dizia para mim que eu seria a sucessora dele. Meu avô rezava nas crianças com peão roxo, pescava, dizia que falava com as almas, que hoje eu... Benzedor. Mediante o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que isso não existe. Era a crença dele, a religião dele, mas que não era uma coisa que levava ao Deus que eu sirvo hoje, pelo menos. E então eu cresci com isso na cabeça, né? De que eu ia ocupar o lugar do meu avô depois que ele falecesse. Eu comecei a invocar o diabo, invocar os demônios, eu comecei a fazer rituais de magia negra. E sozinha? Sozinha. Nunca procurei ninguém, a não ser depois que eu completei 18 anos, eu chamei uma pessoa que mexia com ocultismo para poder fazer mais uma consagração. E hoje nem disso a gente pode falar claramente, que até isso, se a gente contar a história, a pessoa de falar que a gente está discriminando. A gente não discrimina. Não, ela está contando a história, o que aconteceu com ela, gente. Isso, a gente não prega a religião, eu prego Deus, né? Então, estou contando uma história de uma forma Ela está contando a história da vida dela, do que aconteceu. Então, eu chamei uma pessoa para que fizesse mais uma consagração. E isso me levou a pontos muito sérios, porque eu comecei literalmente a ver os demônios, a ver vultos, a ser perfurada pelos demônios com agulhas. Voltando um pouquinho à história, antes desse dia da janela, do vento, os demônios entravam todos os dias na minha casa, 3 demônios. O diabo andava sempre com 3 demônios. Ele jogava carta comigo e os 3 demônios me violentavam em seguida. Geralmente, se o naipe desse espada, eu apanhava muito. Se desse paus, eu apanhava muito. Somente se desse ouro, eu ganhava alguma recompensa financeira no dia seguinte. Os demais era sofrimento. Então, o sangue escorria no meu corpo e eu tinha medo de tomar banho, porque eles me afogavam. Eles me afogavam embaixo do chuveiro. E aí, depois que o sangue secava, que eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho, aquelas moscas varejeiras, para quem não sabe, deixa eu explicar uma coisa aqui. Muita gente não acredita, né, nessa parte espiritual, acha que é besteira, que é frescura. Existe. Quando aparece aquela mosca grande azul ou esverdeada na casa de alguém, significa que um demônio chamado Beelzebu, que é um demônio que ele se manifesta através de mosca, de sujeira, de pactos com o diabo também, ele está próximo, tá? Então, essas moscas vinham comer o sangue no meu corpo e por diversas vezes ele se materializava com muito enxame de mosca, muita mosca, e ele se transformava em um homem de mosca. Você está entendendo? Então, eu fiz essa pergunta para o Senhor, quem tinha mais poder, se era Deus ou o diabo, 4 dias antes dessa visão, vamos chamar assim. E aí chegou esse dia, eu fui na boca de fumo, comprei pó, vim para casa, preparei tudo e eu não cheirei, não estava drogada. Quando eu fui me preparar para cheirar a primeira carreira, a janela balançou e a voz falou para mim: escuta o que diz o refrão dessa música, é o que eu vou fazer na sua vida. Qual era a música? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, da Aline Barros. E aí eu ouvi o refrão dessa música e eu caí de joelhos. Quando eu caí, eu adormeci. E o meu espírito saiu do meu corpo. E eu fiquei do lado do meu corpo, eu comecei a me sacudir, eu dizia: você não pode morrer, acorda. Acorda, você não pode morrer. Só que a minha matéria não tinha reação. Porque você estava nesse momento muito... Você estava magra, fragilizada Não foi um momento espiritual. Eu até entendo que o momento que eu caí ali, quando eu ouvi a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e eu caí ali no chão, eu acredito que eu morri naquele momento. É o meu entendimento. O meu espírito, literalmente, sai do meu corpo, tá? Eu vi o meu corpo no chão e eu começo a me sacudir para me acordar, começo a me beliscar, e eu não tinha reação nenhuma. Então, o meu espírito atravessa a parede do meu apartamento e eu chego do outro lado, na Praia do Futuro, onde eu morava, em frente à barraca Crocobit. Só que quando eu atravesso a parede, não tinha mar, não tinha nenhuma barraca, não tinha coqueiro, não tinha calçadão, só tinha areia. Areia branquinha. Eu estava andando nessa areia com os pés descalços. Ainda hoje eu tenho o hábito de cantar, de fazer minhas palestras descalço. E enquanto eu estava andando, eu olhava para mim e os meus pés estavam cheios de sangue seco, igual eu sempre costumava ficar. A minha roupa era branca, mas estava toda manchada e toda rasgada. E eu lembro que eu estava chorando desesperadamente, andando sozinha,
e uma pessoa toca no meu ombro esquerdo, pelas minhas costas, em momento algum eu vi o rosto dele, e fala para mim, olha para sua frente. E aí, quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas, bem distantes. E aí eu perguntei, quem são aquelas pessoas? E ele não me respondeu. Uma segunda pessoa toca no meu ombro direito e diz, olha para o céu. E quando eu olhei, eles dividiu em 2 bandas, ficou tudo escuro, tudo negro. E é uma bola, tamanho de uma bolinha de gude, mas de fogo, que ela conseguia clarear tudo, se formou. E ela foi crescendo a ponto de eu não conseguir mais olhar para ela. A pessoa no meu ombro esquerdo fala de novo, olha para a tua frente. Aquelas 3 pessoas se multiplicaram em milhares e milhares de pessoas. Só que elas vinham até mim e eu recuava, eu andava de ré. É como se eu não conseguisse encontrar aquelas pessoas. E aí eu perguntei de novo, quem são essas pessoas? E a voz me disse, a voz da pessoa que estava atrás de mim. São todas aquelas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. E aquelas que você vai ganhar para mim. E aí, entre um choro e riso, eu falei, olha o meu estado, eu não estou ganhando nem a mim mesma. E eu continuei a chorar. E a do meu lado direito tocou no meu ombro de novo e falou, olha para o céu outra vez. Aquela bola de fogo gigantesca clareava tudo, tanto sobre mim, ao redor de mim, sobre aquelas pessoas que estavam na minha frente. E vários seres, como aqueles que eu via na minha frente, começaram a se posicionar no céu ao redor daquela bola. E como se fosse uma fumaça, descia daquela bola de fogo sobre as pessoas que estavam na minha frente, com notas musicais. E quando a música começou a tocar, eu falei, deixa eu cantar a música. Eu aprendi quando eu frequentei a igreja. E a voz falou para mim, você não pode. Você não foi lavada no sangue do Cordeiro. E eu comecei a gritar e eu disse, Deus, eu não quero ir para o inferno. Se o Senhor me ama, me dá mais uma chance. Eu quero viver. Eu não quero morrer tão nova. E aquela voz falou para mim, Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. E o louvor continuava a ecoar muito alto, e a fumaça diante de mim. E o louvor era esse aqui. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus da harpa cristã. E aí depois do louvor, uma mão escura pega pela minha cintura e me joga em um túnel negro. Eu lembro que eu vou caindo bem rápido nesse túnel e eu comecei a gritar, Deus, se o Senhor está aí, me ajuda. Eu comecei a pedir que Deus me estendesse a mão e eu voltei de novo para aquele lugar onde estavam aquelas pessoas, a bola de fogo, a fumaça, o louvor. E ele falou para mim, depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. Eu falei, mas então se o Senhor não cumpriu o que o Senhor me prometeu, o Senhor também é mentiroso. O Senhor me disse que ia me usar, que eu ia viver, que eu ia pregar e nada disso aconteceu. Quando eu falei isso, eu voltei subitamente para o meu apartamento. O meu espírito voltou para perto do meu corpo. E aí, quando eu cheguei perto de mim, eu comecei a sacudir de novo e eu disse, acorda, acorda, acorda. E eu não tinha reação. O meu corpo não tinha reação. Eu via isso tudo no espírito. Desespero. E aí, eu senti uma presença que o meu espírito não tinha voltado sozinho. Aquelas 2 pessoas que estavam atrás de mim, lembra? Eu senti a mesma presença quando eu voltei para perto do meu corpo. E aí, um deles pega pelos meus braços, me assenta sobre os meus joelhos e ele fala, Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra dele. Hoje, Deus está quebrando o laço de morte na tua vida, mas é a última chance que ele te dá. E aí eu lembro que eu comecei a me movimentar, eu acordei, abri os olhos, estava muito dolorida, olhei o relógio, tinham se passado 3 horas e 58 minutos. Peguei a droga que estava na cama, dei descarga, peguei os remédios que eu tomava, joguei fora e eu falei, a partir de hoje, eu não uso mais droga e eu não tomo mais um remédio. E aí eu saí, coloquei uma roupa, corri para a primeira igreja, que tinha perto da minha casa. Quando eu cheguei lá, eu lembro que o pastor estava ministrando e eu cheguei na porta, ele parou a pregação e disse, seja bem-vinda, entre. E aí ele começou a orar, eu tive uma crise de manifestação demoníaca. Eu levei 4 anos e 6 meses para quebrar todos os pactos que eu havia feito. 4 anos e 6 meses? Sim. Por que 4 anos e 6 meses? A minha luta foi diária entre orações, quebra de maldição, para que o diabo deixasse toda a reivindicação contra a minha vida. Porque quando alguém faz pacto com o diabo, não é uma oração que quebra. Existe todo um processo, eu tenho que ir lá na raiz, onde eu fiz o pacto, renunciar, denunciar
E durante 4 anos eu fiz tudo isso para que eu pudesse ser livre. Eu saía para ministrar sobre as pessoas, mas enquanto eu ministrava, eu também era ministrada. Então, depois de 4 anos e 6 meses é que eu senti que Deus realmente tinha feito obra na minha vida, porque eu tinha muito ódio. Eu tinha ódio das pessoas que haviam me violentado, eu tinha ódio da minha mãe, que tinha separado do meu pai, que tinha me dado para uma família, tomou meu filho com 8 meses de idade. Essa parte eu não contei. O meu filho, o Wellington, o primeiro filho, ele foi tirado de mim com 8 meses. Eu voltei a vê-lo com 8 anos. Então, a minha vida foi muito turbulenta. Então, eu guardava muita mágoa. E eu comecei a pedir para que Deus, além de quebrar os pactos, as correntes, né? Eu não dormia porque o diabo, ele falou para mim que eu não completaria 28 anos de idade. Isso quando eu tive essa visão, eu tinha 24. Então, quando eu fiz 28 anos, eu fiz uma mega de uma festa para adorar o nome do Senhor. Mas eu sempre tinha os atormentamentos, é assim que chama. Eu não dormia à noite, eu tinha pesadelo, eu acordava com eles me sufocando, querendo me matar. Depois de 4 anos e 6 meses, Deus quebrou todas essas barreiras, todas as cadeias. E hoje eu estou em 124 países, através do canal do YouTube Virgínia Arruda, dizendo para as pessoas que Deus cura, salva e liberta. Quando Deus me deu a palavra do dia, que é um outro testemunho, uma outra história, que foi há 9 anos atrás, eu estava morando em Natal, voltando só um pouquinho. A minha mãe era a minha pastora na época, né? Eu fui ajudá-la em cima da comunidade, da favela, da Praia do Futuro, em Fortaleza. Depois de 6 anos e 8 meses, mais ou menos, que eu morei no quintal dela, que eu perdi tudo que eu tinha, fui morar no quintal da minha mãe, em cima da favela. Deus falou para mim que eu precisava sair dali para que Deus me honrasse. Então eu saí de Fortaleza com um carro quebrado, uma mala de DVD de ministração e um livro que eu estava escrevendo e estava na gráfica e tinha que pagar ainda. Eu fui para Natal sem conhecer ninguém, morei na casa de 3 pessoas. E aí, depois de morar com essas famílias, Deus me deu um lugar para me morar. Abri igrejas lá, comecei a abençoar outras vidas. No dia 5 de março de 2015, Deus fala para mim, hoje você não vai dormir, já era noite, nem vai dormir, nem comer. Estou resumindo porque para ser mais rápido. Eu tenho um monte de perguntas para você também. Até coloco a pergunta aqui já, viu? E aí, de madrugada, diretor, Deus falou assim, eu vou te dar um áudio com o nome A Palavra do Dia, e com esse áudio eu vou soprar o teu nome no mundo. E aí ele me deu toda a estratégia, e vai fazer 9 anos que eu gravo diariamente, e nós hoje estamos, através desses áudios, em 124 países, e nós já alcançamos aí quase 300 milhões de pessoas através da internet. Resumindo. Que lindo. Olha, tem perguntas e perguntas chegando, vou mostrar algumas. Olha só, boa tarde, meu nome é Celeida, acompanho a Bispa Virgínia Arruda há 5 anos, com a Palavra do Dia. Boa noite. E os cultos presenciais em São Paulo e online. Bem, a minha pergunta é, eu sei que a nossa força, superação, perseverança é a presença de Deus em nossa vida, mas eu gostaria de saber da Bispa o que a gente faz para sobreviver, mesmo tendo fé e presença de Deus, quando não temos resposta para o que nós precisamos focar. Esperar. Salmo 40 diz, quando o salmista escreve o Salmo 40, ele estava passando uma dificuldade muito grande. O nosso problema é que a gente pede, quer que Deus responda de imediato. Nós somos imediatistas e Deus prepara o melhor para colocar nas nossas mãos. No Salmo 40 ele diz, eu esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz e me tirou de um lugar que estava cheio de lodo. Então ele estava vivendo uma situação muito difícil, sabe-se lá quantos anos ele ficou. Mas enquanto ele esperou, Deus trabalhava por ele. Eu tenho certeza que na hora certa Deus vai responder você também. Certo, Simar, mais uma pergunta. Público. Gostaria de saber se eu posso conhecer a loja da Bispa e onde fica. Pode conhecer a nossa loja sim, fica na rua José Versolato 111, no Domo Business, em frente ao Shopping Metrópolis, sala 3305, São Bernardo do Campo. É livre para o público. Mais pergunta, Simar. Bispa, quais são os principais ensinamentos de Jesus Cristo e como podemos aplicá-los em nossas vidas? Os principais ensinamentos, se eu fosse falar dos 10 mandamentos aqui, eu ia passar muito tempo escrevendo, mas escrevendo e falando. Deus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, que a gente faz questão de não honrar. Amar o próximo como a si mesmo, né? E a Deus acima de qualquer coisa. Se você faz isso, você não rouba, você não mata, você não fala mal, você não agride as pessoas. Esse é o resumo. Resumimos. Direta, bem rápida, viu, gente? Gostaria de saber como a Bispa começou sua empresa de semijoias e qual a estratégia para mulheres aumentar as suas rendas. Eu sempre falo que a Semijoia foi um projeto de Deus para aumentar a minha renda para que eu pudesse ajudar pessoas. Nós ajudamos 400 famílias no Brasil, hoje às vezes um pouco mais. Então, uma empresária estava num café da tarde que eu fiz em Limeira e ela olhou para mim e falou... Que é a terra das joias, posso fazer uma semijoia com o seu nome, Bispa? Eu falei, eu não presto para isso, mulher.
não sei vender semijoia. Ela falou, mas vamos arriscar? Eu falei, então faz o seguinte, como é que você quer fazer? Você quer usar meu nome? Ela falou, eu te pago, usa o teu nome e tá tudo certo. Só que com um ano que a pessoa fez isso, cresceu. Foi um negócio estupendo. E aí, com 2 anos, eu cheguei para ela e falei, agora eu não quero mais que você use meu nome. Agora eu te pago, compro a semijoia e eu vou abrir meu próprio negócio. E deu certo. E hoje nós empregamos muitas pessoas no Brasil. Que lindo. E ajudando as famílias? Ajudamos 400 famílias no Rio Grande do Norte, aqui em São Paulo, em Goiânia, mensalmente com cesta básica. E qual tá o nome da marca? Virgínia Arruda. Virgínia Arruda, joias. Tudo é a produtora Virgínia Arruda, gravadora Virgínia Arruda Semijoia e Prata, Estética Virgínia Arruda. Temos uma clínica aí, também. As joias aí, vamos mostrar um pouco as joias. Temos uma clínica de estética também, inaugurada há 3 meses. Concentrado tudo em São Bernardo do Campo, porque um dia eu vim ministrar em São Bernardo e alguém falou que lá eu não pisava mais. Aí o que é que Deus fez? Meu primeiro imóvel comprado foi em São Bernardo. Por que falaram que não? Porque teve uma confusão com as minhas assessoras. Com as minhas assessoras, essa pessoa fica chateada e falou isso, ela morava em São Bernardo. Então, meu primeiro imóvel comprado, eu estou falando isso para ver como Deus muda a história que o homem planeja para nós. O homem cria coisa na cabeça dele, Meu primeiro imóvel foi em São Bernardo, minhas 5 empresas estão localizadas em São Bernardo, eu moro numa casa em São Bernardo, o meu marido é de São Bernardo e aí vai. Ou seja, quando Deus fala... Sua vida é em São Bernardo. São Bernardo. Quando Deus fala, o homem não pode revogar. E a igreja? Você está trabalhando muito na internet, né? A nossa igreja é online, a pergunta que todo mundo faz. Na pandemia, todas as igrejas, independente da religião, tiveram que se reinventar. Eu já estava online desde 2015, né? Nós já tivemos igrejas físicas e Deus um dia falou para mim, dentro de 4 paredes você não alcança o tanto de vidas que eu quero. Eu quero que você fique online e uma vez por mês você vá em algum estado do Brasil e faça os eventos e reúna o meu povo. Então, uma vez por mês, nós vamos no estado, alugamos o espaço, tudo do próprio bolso, levamos a estrutura, oramos pelas pessoas e voltamos para casa. E essas transformações que passaram por você, as pessoas, como que isso é para você? É muito gratificante, né? É muito gratificante porque, assim... Você espelha muitas mulheres, você espelha mulheres também a serem empresárias, você espelha em todos os sentidos. Quem vem da minha história, né? Eu dormi na rua, não tive o que comer, morei na casa dos outros e hoje... ser uma empresária com 5 empresas, sou cantora, sou escritora, então assim, sou influencer. Muitas mulheres acham que elas não vão conseguir devido ao preconceito que nós enfrentamos hoje em dia. Mas eu até brinco, eu digo assim, que Deus, Ele criou o homem para tudo isso. Mas a partir do momento que o homem se acovardou, Deus tinha que levantar alguém tem que empregar. Não que os homens não sejam mais capazes disso, mas muitos homens, eles quiseram tomar o lugar das mulheres. Ou seja, o homem não quer mais trabalhar. Ele quer ficar em casa lavando louça, alguém tem que trabalhar. Não é o caso do meu marido, não é verdade? Então, eu, quando recebo testemunhos de cura, de milagre, de superação, eu entendo o seguinte, eu sempre pergunto para Deus, quem eu sou? Para que sou no meio de uma grande multidão, tenha me escolhido para ajudar tantas pessoas e para ajudar a mim mesmo, porque toda vez que eu ministro, vai fazer 9 anos que tem a palavra do dia, eu prego todos os dias a palavra está lá meia-noite. Meia-noite? Meia-noite, canal do YouTube. Eu aprendo. Cada ministração é para mim e, consequentemente, para aqueles que me escutam, Deus ele me usa de uma forma especial para mulheres que não podem ter filhos. Então, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que eram estéril e que hoje elas são mães, são pais. Eu tenho um milagre da vida, me acompanha, Deus me deu esse dom. Que mudança, hein? Algum dia você parou e você questionou, você já escreveu livros e pretende escrever mais livros? Eu tenho 4 livros escritos, né? Eu tenho o primeiro livro, que é Os Dramas da Alma e da Resposta de Deus. Por quê do tema? A minha alma era muito dramática, eu era aquela pessoa melindrosa, né? Como eu sofri muito, tive muitas sequelas, qualquer pessoa que me olhasse com uma cara feia, já começava a chorar. A gente fica sentida, né? Ai, não gostou de mim. Bispa, vamos ficar só um minutinho, que nós vamos ter que ir para o intervalo comercial. Um minutinho só e a gente já volta e a gente vai mostrar esses livros. Beijo, né? Beijo, Marcos.